Então, muito bem-vindos, muito boa semana, muito bom início de semana, que seja uma semana muito produtiva para vocês. E hoje a gente vai falar então de motivação, como encontrar motivação para estudar. Esse é um tema que alguém me pediu durante um Periscope, na hora eu nem vi, eu fui ver depois, na hora que eu assisti a retransmissão. E não só durante um Periscope, mas em vários momentos, várias pessoas, alunos meus dos treinamentos, pessoas que visitam o blog e tal, esse é um tema bem recorrente, né? E a situação em geral a pessoa entende que precisa estudar para atingir determinados objetivos na vida, mas ela acaba que quando chega na hora H, ela não consegue encontrar forças dentro dela para estudar como ela deveria. E aí começa a procrastinação, né? Que é aquela famosa enrolação, você descobre uma coisa interessante na internet, apita alguma coisa no celular e tal. Então o seu cérebro vai criando situações para você fugir da situação de estudo. E eu tinha comentado no Periscope anterior, Facebook é danado, né? Eu tinha comentado então no vídeo anterior que a gente acabou encerrando porque a conexão caía toda hora, que isso acontece porque o nosso cérebro está funcionando direitinho. Se isso está acontecendo, o seu cérebro está funcionando bem. O que talvez não esteja funcionando bem é a maneira de você estudar. Vou explicar isso melhor. O nosso cérebro ele é um grande consumidor de energia no nosso organismo. Ele consome de 25% a 30% da glicose que a gente consome. Então ele realmente é um devorador de energia. Por causa disso, ele se especializou em economizar energia, porque senão ele seria mais gastador ainda. Então qualquer coisa que ele entenda que vai ser um desperdício de energia, ele começa a evitar. Então, por exemplo, raciocínio. Raciocínio é uma coisa que despende muita energia. Então, a gente procura evitar ter que entrar numa situação de raciocínio que, por exemplo, a gente acha que não vai dar em nada, que a gente tem uma intuição que não vai dar em nada. Por exemplo, o problema é muito difícil, excessivamente difícil. Então, a gente olha para o problema assim, esse problema vai ser muito difícil, aí bate uma preguiça. Por exemplo, se você recebe um e-mail e ele tem parágrafos grandes, assim, com 10 linhas, você tem uma probabilidade muito menor de ler esse e-mail do que se o e-mail estiver quebradinho de 3 em 3 linhas, mais ou menos. Pois é, isso eu sei porque eu mando muito e-mail, né? A forma como eu me comunico com as pessoas que me seguem é essencialmente e-mail. Tem outras formas, outros canais, por exemplo, aqui o Periscope e tal. Mas quando eu quero mandar uma mensagem específica, numa data específica, a minha ferramenta é o e-mail. E a gente estuda para fazer isso da melhor maneira, de uma maneira que as pessoas realmente abram e acessem a mensagem que a gente tem para passar. E a gente sabe essa coisa, né, de que você quebra o parágrafo. Por quê? Porque se o texto for muito longo, o cérebro já sinaliza, esse negócio vai me dar muito trabalho. Então a gente tem esses mecanismos são naturais e são bons para a gente nos poupar de gastar energia demais. Rede social ativa muito o mecanismo de recompensa, que está ligado à motivação. Jogos também ativam bastante os mecanismos de recompensa, e por isso que viciam muito, né? A pessoa fica naquele negócio ali e não quer sair e tal. Então tem um monte de coisas no nosso dia a dia que são construídas para atingir diretamente os nossos mecanismos de recompensa e outros mecanismos de funcionamento do cérebro. Por exemplo, não é por acaso que os noticiários só noticiam desgraça. Quer dizer que o mundo está acabando? Não, sinceramente, o mundo não está acabando. Quer dizer que eles estão usando um fator de funcionamento do nosso cérebro. Nós respondemos com 3 vezes mais intensidade a uma situação de perigo, a uma situação de estresse, de nervoso, de uma sensação de perigo, né, do que ao prazer. Então nós temos reações muito fortes à dor e ao prazer, mas a reação à dor é 3 vezes mais intensa. Por quê? Porque isso é construído evolutivamente. Se você está num ambiente selvagem e tem, de um lado, uma fruta super saborosa, quer dizer, uma promessa de prazer, e do outro, um leão olhando para você com cara de fome, você tem que tomar uma decisão ali.
e sobreviveram mais aqueles que tomaram a decisão de fugir do leão ao invés de pegar a fruta para comer, certo? Então a gente foi construído para reagir muito intensamente à possibilidade de dor. Então a gente foge muito da dor. Então aí vem a procrastinação e tal. Por quê? Porque o estudo envolve, pelo menos na forma como a maioria das pessoas encara, envolve uma dor, um gasto de energia. E uma das coisas que eu vejo criando mais essa dor nas pessoas em relação ao estudo, por exemplo, estudo para mim não é dor, é prazer. Às vezes eu me pego num sábado, num domingo, estudando o dia inteiro, porque eu acho mal barato, eu tô aprendendo coisas novas e tal. Mas por quê? Porque eu tenho uma relação com o estudo completamente diferente. E eu trabalho alguns fatores que ampliam a motivação. Por exemplo, a autonomia. Eu tenho autonomia para escolher o que eu vou estudar e o que eu não vou estudar. Isso nem sempre é verdade para as pessoas. Às vezes você quer chegar num determinado patamar da sua vida e você tem que estudar algumas coisas que de espontânea vontade, de livre espontânea vontade, você não estudaria. E agora tem um outro fator que é super importante, que é o que eu quero discutir hoje, que é a sua sensação de que está progredindo. Isso é um fator de motivação. Eu estou falando aqui de resultados de pesquisa em ciência cognitiva, tá, gente? Então, são 3 fatores fundamentais. A autonomia, a sensação de que você tem algum controle sobre o que você está fazendo, que você está tomando algumas decisões, pelo menos algumas, se não todas. Essa coisa de você perceber que está progredindo. E a maestria, ou seja, quando você faz bem alguma coisa, quando você tem confiança naquilo, você vai para aquilo naturalmente, porque você está ativando o teu mecanismo de recompensa, né, do prazer mesmo. Isso é um mecanismo no cérebro, envolve hormônios e tal, neurotransmissores, aquela coisa toda. Então, eu quero falar da questão da sensação de progresso. A gente pode falar um pouco também da maestria, porque está tudo muito... Pierre aqui, eu acho que é Pierre o nome. Eu tô com dificuldade para ler aqui, tá, gente? Tá muito miudinho. Então, a sensação de progresso. Então, como eu estava falando, o principal motivo que eu vejo as pessoas tendo uma relação ruim com o estudo e daí vir a procrastinação é justamente a falta de resultado. Quando a pessoa estuda, e de onde vem essa falta de resultado? Ela vem de uma maneira ineficiente de estudar. E é a maneira que a maioria das pessoas aprendeu na escola. Né? É uma maneira assim, ninguém te ensina o caminho das pedras, essa é a grande verdade. As pessoas querem que você fique marretando e acham que você nasceu sabendo como aprender. Eu não sei o que acontece. Tédio também é um outro aspecto, tá? Mas tédio é quando você não consegue se relacionar com aquele assunto e aquilo, ou a maneira como ele é apresentado às vezes é muito chato. Então tem esse lado do tédio também. Mas eu acho que a questão da falta de resultado é o que desmotiva mais. Porque eu estou partindo do princípio que a pessoa já entendeu o que ela precisa estudar. Ela tem uma meta, por exemplo, ela está estudando para o vestibular, está estudando para um concurso, ela está fazendo uma faculdade, ela sabe que precisa aprender aquilo. Mas ela não consegue no dia a dia, na hora do vamos ver, sentar para estudar. E aí quando vê, está em cima da prova. Aí ela tem que virar uma madrugada, que é péssimo, né? Péssimo de todos os pontos de vista possíveis, né? Porque o sono é muito fundamental para você aprender e para você produzir depois na prova. Então, assim, a pior coisa que você pode fazer numa prova, numa véspera de prova, é virar a madrugada estudando. Mas enfim, as pessoas caem nessas situações porque procrastinam, porque tem uma relação ruim com os estudos, porque estudar é uma coisa chata, uma coisa que demanda energia e o cérebro não quer e você não tem hábito, porque hábito é uma outra maneira de você diminuir a quantidade de energia necessária para você tomar a decisão de sentar para estudar. Então essa é uma outra coisa. Mas a questão do resultado, você tem que começar a criar os seus resultados. Como que você faz isso? Bom, primeiro você tem que medir, porque você não pode esperar a prova, né? Se eu melhorar na prova é porque eu tive o resultado. Primeiro porque isso demora muito.
Às vezes você tem 2 provas por semestre de uma determinada matéria. E como é que você vai saber que você está progredindo? Como é que você vai sustentar a sua motivação 2 meses até fazer a prova e saber se realmente o seu estudo resolveu alguma coisa? Então você tem que ter medidas diárias, semanais e tal, do teu progresso. E não necessariamente é baseado numa prova. Você pode, no caso de uma pessoa que estuda para concurso, ela pode fazer simulados e ver se aqueles resultados estão melhorando. Mas você pode, por exemplo, uma coisa que motiva bastante é você conseguir estudar pelo menos X páginas por dia ou resolver Y problemas por dia. E você anotar isso. O simples fato de você anotar de alguma maneira, pode ser num softwarezinho de celular, pode ser numa jarra. Uma ideia que eu dou algumas vezes para os alunos é o seguinte: você tem que tangibilizar o seu progresso, ou seja, tornar tangível. Então você pode ter um pote de vidro onde cada vez que você executa uma determinada coisa, atinge uma determinada meta dentro dos teus estudos, você vai lá e coloca um pedacinho de papel colorido, um post-it colorido com o que você fez, embola e coloca lá. Pois é, funciona com leitura de um livro aqui para o Joelson, quer dizer, você se motiva, poxa, eu estou conseguindo estudar tantas páginas por dia, eu estou conseguindo ler um livro por semana, então esse negócio está funcionando mesmo e tal. E, por exemplo, se testar também, você pode usar um software como o Anki, que é um software de perguntas e respostas, né? Os famosos cartões em que você escrevia de um lado, cartão de papelão que se usava antigamente, né? Você escreve a pergunta de um lado e vira, e do outro lado tem a resposta. Então você usa aquilo para estudar. Você olha a pergunta, tenta lembrar. Esse processo de tentar lembrar é fundamental para você segmentar a sua aprendizagem e depois você confere para ver o que você acertou, o que você errou. Isso é muito usado, por exemplo, em estudo de vocabulário de línguas. E para matérias que são muito conceituais e que você tem que memorizar muitos conceitos e tal. Mas principalmente para línguas. E você tem softwares, dezenas de softwares que te ajudam a construir isso mais rápido e com mais riqueza de detalhes. Então, por exemplo, em construção de vocabulário de línguas, você pode botar uma imagem, você pode botar o som da palavra sendo pronunciada, então tem milhares de coisas que você pode colocar. O Anki é um software gratuito, é muito interessante. Ele só não é gratuito a versão para iPhone, a versão para os sistemas operacionais da Apple em geral. Mas a versão para Android é gratuita, a versão desktop é gratuita e tem uma versão web também. Então você tem uma série de opções gratuitas aí para usar, para poder... E aí você pode, por exemplo, ver que você está conseguindo estudar X cartões por dia. Esse tipo de coisa vai criando aos poucos na sua cabeça a ideia de que você está progredindo. E aí vem a coisa do resultado. Você começa a ver que você está tendo resultado. Porque tem essa ideia de progresso. Isso é uma coisa muito, muito fundamental na motivação. Se você não mede, às vezes você até está progredindo de uma determinada perspectiva, mas não está conseguindo enxergar. E quando você não consegue enxergar, você perde a motivação para aquilo. Então, encontrar maneiras de enxergar o seu progresso é uma coisa muito, muito, muito motivadora. É onde você encontra a motivação. E você pode começar pequenininho. Por exemplo, teve uma pessoa que uma vez me perguntou assim: poxa, mas eu trabalho o dia inteiro. Eu acho que era até um médico. Eu trabalho o dia inteiro e tal. Quando chego em casa à noite, estou exausto. De onde eu vou tirar forças? Bom, se você está muito cansado, você realmente não vai render tanto assim. Mas e se você tentar estudar meia hora por dia e ir medindo o progresso? Porque aos poucos isso vai ganhando tração, porque você começa a se empolgar com a medida do progresso. Experimenta fazer isso com qualquer coisa que você estude. Começa a medir quanto você está fazendo todo dia. Quantas páginas, quantos exercícios, quantos minutos, qualquer medida é válida, tá? Então suponha que você diz, puxa, eu não estou conseguindo estudar 2, 3 horas que eu acho que eu precisaria, 2, 3 horas por dia de uma determinada coisa. Então comece com meia hora. E comece a medir, puxa, eu consegui fazer meia hora por dia durante 2 semanas, e 2 semanas úteis, meia hora por dia, você está estudando 5 horas, já conseguiu estudar 5 horas. Aí você começa a pensar, puxa, o que eu já aprendi aqui? Por exemplo, dá uma passada nos cartões que você fez lá no Anki e vê, puxa, esse conceito eu lembro, isso eu também lembro, isso eu também lembro. Esse tipo de coisa vai aumentando a sua motivação pela via do resultado. Puxa, eu estou obtendo resultado. Essa atividade
afinal de contas, não é inútil. Essa atividade está ativando algum prazer em mim. Então, essa era a dica que eu queria dar sobre motivação. Tem muitas coisas para falar sobre motivação, viu, gente? Mas essa coisa de você medir o seu progresso, para que você possa ver concretamente o seu progresso, é uma das coisas mais eficientes que eu conheço. Tá? E não precisa esperar que alguém vai te dar a nota. Lembra da questão da autonomia? A questão da autonomia é outra, que é muito importante para você se motivar para fazer qualquer coisa, não só para estudar. Você sentir que tem algum controle sobre o processo é importante. Então, se você não pode escolher a matéria que você vai fazer na faculdade, pelo menos você pode escolher a forma como você vai estudar essa matéria, o quão fundo você vai nela. Porque venhamos e convenhamos, você vai fazer um curso de graduação. Vou falar de uma graduação que eu conheço bem, que é a graduação de computação. E dentro da computação, você tem várias linhas que a pessoa pode seguir. Então tem o cara que ele gosta mais de programar, tem o cara que gosta mais de mexer com redes, sistemas operacionais e coisas assim. Então, tem o cara que é apaixonado por banco de dados. Então o que vai acontecer? Ele vai gostar naturalmente das matérias que estão relacionadas àquele assunto com o qual ele se identifica mais. E aí ele começa a ter dificuldade com as matérias que não estão muito relacionadas com aquele assunto, né? Mas, se você quer se formar e trabalhar um dia naquilo que você escolheu, você tem que fazer todas as matérias obrigatórias, quer você goste delas ou não. Mas uma coisa que você pode fazer, que está em seu poder, é decidir, não, eu vou fazer por essa matéria só até aqui, só o suficiente para realmente atingir lá o resultado e passar nessa matéria. E nessas outras eu vou me super especializar, vou sair da faculdade sabendo muito disso aqui. Isso é um tipo de controle que você pode ter, e não tem nada de errado com isso, tá? O seu professor da matéria que você escolheu deixar meio de lado não vai concordar com você, tá? Ele não vai gostar, porque todo professor acha que a sua matéria é fundamental, é a mais fundamental de todas, tá? Então, obviamente, isso é natural e tal, mas você não precisa agradar todo mundo, né? Seu papel não é esse, seu papel é decidir o que é melhor para a sua vida. E quando você assume esse controle de tomar a decisão consciente a Mila tá falando que voltou no tempo agora, porque ela fez matérias da computação comigo, lá no presencial mesmo. Pois é. Então, é claro que se um aluno não estava se dedicando à minha matéria, eu ficava brava com ele. E isso é natural, né? Porque o professor é apaixonado por aquilo. Ele acha que aquilo é a coisa mais importante do mundo. E todo professor vai achar isso. Por exemplo, ele passa muito tarefa. E ele acha que só a matéria dele é que tem tarefa. E às vezes o negócio fica meio difícil de gerenciar, tá? Então, mas isso é uma coisa que acontece, é natural e que você vai encontrar. Mas você pode tomar, e se essa decisão é consciente, você fica tranquila com ela. Você fica tranquilo com essa decisão. Olha, eu sei que nessa matéria eu não vou tirar boas notas, o professor nem vai me olhar com muito bons olhos, mas eu vou usar essa energia para me dedicar àquela coisa que eu acho que é mais legal e paciência, né? Ou, se você tem um pouco mais de energia, você tenta usar algumas dessas técnicas. Tipo, eu vou tentar encontrar nessa matéria alguma coisa que é interessante e que está relacionado com essa outra que eu gosto. Mas essa tomada de controle, de decidir o que você vai fazer ou não vai fazer em relação a uma determinada disciplina, que não é a sua disciplina preferencial, eu estou vendo que está escuro aqui, só agora eu lembrei de ligar um pouco. Vou ligar um pouco a iluminação para melhorar um pouco. Ela, já por si só, ela já é motivante, tá? Mas a dica fundamental de hoje é a do resultado. Procure medir o seu resultado. Quando você consegue obter resultados concretos, mesmo que eles sejam pequenos, não importa, você vai obtendo e medindo e vendo na prática que a coisa realmente está agregando na sua vida. Você tem uma pergunta aqui, eu vou responder essa daqui a pouco. Então, à medida que você vai vendo esse resultado, o teu cérebro vai desbloqueando e para de ficar procurando fugidas, né? Ficar procurando fugir da situação de estudo. Então, você vai criando uma relação mais prazerosa com o estudo e a motivação começa a aparecer. Uma pessoa me perguntou se uma matéria deve ser estudada mais de 2 horas por dia. Olha, geralmente concurso tem muitas matérias. Então, cientificamente falando, o ideal é você estudar menos tempo e em mais dias separados. Então, por exemplo,
O que é mais eficiente? Você estudar 2h30 numa tarde qualquer, ou você estudar meia hora por dia, o mesmo assunto? Já foi provado por diversos experimentos que estudar meia hora por dia o mesmo assunto é muito mais eficiente. Então você está usando a mesma quantidade de tempo para aprender mais e melhor. Então é mais interessante você dividir mais. Claro que não pode picotar demais porque você começa a perder a concentração. Mas eu acho que meia hora é uma medida legal, às vezes 1 hora, porque tem gente que gosta de ficar mais tempo, gente que tem mais pique de estudo, às vezes gosta de ficar mais tempo. Mas o ideal é variar, até porque você às vezes está trabalhando num assunto que mexe muito com uma determinada área do seu cérebro e aquilo começa a se esgotar, a se cansar. E se cansa muito rápido, tá? Por isso que tem as questões de aprendizagem espaçada, que você deve dar 10 minutos a cada meia hora, no máximo 50 minutos de estudo, você tem que dar pelo menos 10 minutos de descanso, porque senão o teu cérebro começa a perder muito em desempenho. Então, eu não recomendo você pegar uma matéria só e dedicar ela 2 horas, aí no dia seguinte pega outra e dedica 2 horas. Não, pega 1 hora de uma hora de outra, 1 hora de outra, dentro desse, sei lá, se você tem 2, 3 horas por dia, divide melhor esse tempo, faça intervalos entre uma e outra, intervalo mesmo, tá? Não vale fazer intervalo para dar uma revisadinha numa outra matéria que não estava no programa, porque aí você não está dando descanso para o seu cérebro. Você tem que se espreguiçar, tomar uma água, eventualmente fazer um lanche, dependendo do horário, caminhar pela casa, pelo quintal, se você mora numa casa e tal. Dar uma paradinha de 5 a 10 minutos, porque isso vai aumentar muito o teu rendimento. Se você se habituar a cada X minutos de estudo, você levantar, se espreguiçar e não sei o que, você aumenta a sua produtividade também. Isso é uma outra coisa que você pode medir. Quantos módulos desse eu fiz por dia? Eu tinha 3 horas para estudar e eu fiz 6 módulos de 25 minutos com 5 de descanso. Aí você mede lá, puxa, eu estudei 6 blocos, 6 coisas diferentes. Isso dá uma motivação, puxa, eu fiz coisa pra caramba. É real isso, gente. Fica achando assim, é viagem. Não é viagem, é real. A gente processa as coisas dessa maneira. Sim, é bem válido você intercalar uma coisa mais conceitual com uma coisa mais prática, até porque o prático ele é mais motivante e o conceitual, geralmente, né, depende um pouco das características de cada pessoa. Então o prático ele te acorda um pouco, aí o conceitual ele já é um pouco, geralmente é um pouco mais pesado, né? O prático já é mais animado, depende, assim, estou dizendo, pelo menos eu tenho essa relação, em geral as pessoas têm essa relação, são mais motivadas para pôr a mão na massa e ver a coisa funcionar do que para o estudo conceitual. Então é bem legal essa coisa, tanto que as escolas fazem, né? Isso é uma das poucas coisas que as escolas fazem direito. Elas não colocam uma aula de química, outra de física, outra de matemática no mesmo dia, porque sabe que os alunos não vão dar conta. Então elas botam uma de história, outra de matemática, aí a outra de educação física e assim por diante, tá? Então a ideia é você... E aí você vai medindo quantas vezes, quantos intervalinhos você deu, quantos bloquinhos você conseguiu estudar. Isso é tudo coisa que você pode medir para aumentar a sua motivação, tá? Então essa é uma dica que eu acho muito bacana, muito eficiente para você aumentar a sua motivação. Quem está chegando agora, porque eu vi que aumentou um pouquinho aqui, dá uma olhada no replay que eu vou ter que parar agora. Eu estou bem em cima da minha hora aqui, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Deem aí os coraçõezinhos para ver se eu estou no caminho certo. E amanhã a gente vai ter mais Aprendiscope, tá certo? Sim, eu queria falar uma última coisinha. É que a minha amiga Márcia Daniela, professora de inglês, que eu já falei algumas vezes dela aqui no Aprendiscope, inclusive ela de vez em quando aparece no Aprendiscope, participa e tal. Ela tá começando... tá aqui! Pois ela tá começando hoje um mini curso gratuito na internet sobre como você vai fazer para aprender inglês de uma vez. Então, se você tem interesse em aprender inglês de uma forma que realmente funciona, não aquela forma que o cursinho te ensinou, que a escola te ensinou e que você não consegue falar inglês até hoje, então não perca esse curso, tá imperdível, tá? Ela vai dizer exatamente a mesma forma que eu dei para aprender o tal do inglês aos 37 anos de idade,
porque eu estava numa situação limite que eu tinha que aprender de qualquer maneira, e eu acabei tendo uma sacada incrível. A Márcia está falando, você pode falar inglês. Pode, qualquer pessoa pode falar inglês se estudar do jeito certo. E a verdade é que as escolas estão ensinando do jeito errado. Muito errado. E aí as pessoas perdem 5, 6, 10 anos e não conseguem ter uma conversa de 5 minutos com um nativo, por exemplo. Nem com uma pessoa que não seja nativa, mas que fale inglês fluentemente. Então, isso é um absurdo. Isso é um atestado de incompetência assim, gigantesco do sistema tradicional de ensino. Eu não conheço uma área da aprendizagem em que o fracasso seja tão escandaloso quanto na área de aprendizagem de línguas. E não precisa ser assim. Tem uma forma direita, correta de você aprender inglês e chegar à fluência rápido. E eu estou falando assim de meses, eu não estou falando de anos. Você não precisa de anos para conseguir fazer uma viagem e ter uma conversa com as pessoas. Você não precisa de anos para começar a entender os seriados na televisão. Tá? Você precisa de muito menos do que você imagina. E a Márcia é uma das poucas pessoas no Brasil que sabe esse caminho, que ensina por esse caminho. Tá? Então eu sugiro que você vá lá. Já tem gente que está dizendo que já está matriculado no mini curso. Tá? Eu vou colocar no Facebook, eu não tive tempo. Quem está na minha lista de e-mail vai receber um e-mail, se já não recebeu. Tá? Eu mandei em lotes, então algumas pessoas já receberam, outras ainda vão receber. E se você não está na minha lista de e-mails, você espera um pouquinho, mais à noite eu vou colocar no Facebook, tá bom? O endereço para você fazer o mini curso da Márcia, que vale muito a pena, beleza? E a Márcia tá falando assim, quando você assistir, deixa o seu comentário lá sobre o que você achou da aula dela, tá? Que é importante para ela ter esse retorno para saber o que vocês estão, como é que vocês estão sentindo, percebendo aquilo que ela está passando. Mas o Eduardo está falando que está cheio de expectativas, que legal. Olha, o método da Márcia é muito legal. Você vai ver que tem algumas pessoas lá falando que fizeram o curso dela e estão falando lá dos resultados. Muito bacana mesmo. Então, tô dando essa dica aí pra vocês e eu vou ter que sair rapidinho porque realmente tá na minha hora, tá bom? Então, espero que tenha sido legal pra vocês. Vocês coloquem em prática essa dica sobre melhorar a motivação. Pega uma coisa, uma matéria, um assunto e começa a medir uma medidinha só, qualquer coisa, número de páginas, tempo que você fica, quantas vezes por dia você pega naquilo, qualquer coisa que você queira medir, uma coisinha, uma matéria, uma medida, e faça isso por umas 2 semanas e você vai ver que a sua motivação para fazer aquilo vai aumentar naturalmente, tá bom? Depois você me conta, ou por e-mail, ou lá pelo blog e tal, como é que foi essa história, ou até por aqui mesmo em outro Aprendiscope, tá bom?